é muito importante o time ter clareza dos indicadores de outros setores, né? Para entender o macro processo. Mas se eu não tiver as outras, a semanal, ela é fundamental. Leads que são perdidos, justamente porque falta esse controle. Está começando mais um Toxino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou Dani Botelho. Eu sou Matheus Marcondes. E eu sou João Rosa. Legal, Matheus, legal, João. Bem. Olha só, essa semana a gente teve aí uma mentoria, né? Nossa mentoria em grupo. E veio um tema dentro da mentoria, que é o quinto pilar, a gente fala sobre gestão. E veio a hora de falar sobre gestores comerciais. Sim. E o João estava dentro da mentoria e foi uma aula bem bacana, bem instrutiva aí para os nossos clientes. E a pauta do dia de hoje é falar sobre essa rotina dos gestores comerciais. Boa. Ontem também o João fez uma sequência de stories muito bacana. Teve gente comentando, teve gente falando, tipo, cara, vale muito dinheiro isso aqui, né? E o João tava entregando ouro ali de graça. E a gente então vai bater esse papo hoje aqui. Né, Matheus, né, João? Show de bola. Boa. E aí? Bora lá, a gente tem bastante coisa para falar sobre esse tema, sobre rotina de gestor comercial. Então, fora o que a gente construiu, eu fui estudar um pouco mais para trazer algumas coisas e complementar algumas informações, troquei algumas ideias com alguns outros gestores e trouxe aqui alguns conteúdos, um super assumo de informações. E claro, né, Matheus, a gente vai dividir um pouquinho do nosso campo de batalha. Então, eu atuei na frente de um time por alguns anos, o Matheus também ficou um pouco mais de um ano como coordenador, gestor. Então, acho que a gente tem um pouquinho de experiência para dividir um pouquinho com a galera, um pouquinho do nosso campo de batalha, né, Matheus? Com certeza, é muito bom. Boa. Então, para a gente começar, eu queria trazer uma contextualização, né? Então, a gente está falando da rotina do gestor comercial e eu costumo dividir essa rotina do gestor comercial, o dia a dia, o campo de batalha dele, em dois pilares, ou melhor, dois momentos, ou melhor, duas etapas. A primeira etapa são as reuniões que esse gestor precisa fazer e a gente precisa entender que a vida do gestor é fazer reunião. Porque o papel do gestor é fazer com que o resultado aconteça através das pessoas. E como é que você faz com que as pessoas entreguem os resultados? Através de reuniões, alinhamentos e tudo mais. Então, o gestor comercial ele tem que fazer as reuniões e ele tem o papel dele do dia a dia. Então, eu costumo dividir nessas duas coisas o papel do gestor comercial. Então, rotinas com reuniões e rotinas de dia a dia. Tem mais alguma coisa, Matheus? Tu acha que é isso mesmo? De uma forma geral, se a gente fosse dividir o dia a dia, é isso, em dois pilares, digamos assim. Mas eu vi um treinamento que eu fiz com a Aline Decker, que inclusive gravou o podcast aqui no Tox um tempo atrás, e ela falava bastante assim, né, que tinha muito líder, muito gestor, muito gerente, e ficava muito orgulhoso quando via a agenda cheia ali, fechada, sabe? Das 8 da manhã às 9 da noite, cheia ali de reunião. Sou top demais, né? Minha agenda tá fechada, tá o dia inteiro com compromisso. E a verdade é que isso não é tão positivo, porque o papel do líder, o papel do gestor, o papel do gerente comercial, de qualquer tipo de líder, na verdade, é facilitar a vida dos liderados. Então, quando eu tenho um líder, eu tenho um gestor que ele tá 100% ocupado com reuniões, e não que essas reuniões não sejam importantes, mas você tem que ter um tempinho para você olhar pro teu time, para você fazer o que o João fala bastante, que é gastar a sola de sapatos, de estar ali ouvindo as ligações, de estar dando feedback, de estar sentindo o time. Porque se você se afasta, muita coisa que já é padrão, que já é processo, acaba se perdendo ao longo do tempo. Sim. Né? Então, antes da gente entrar nos pilares que o João falou sobre reuniões e treinamento, os pilares que você falou? Dia a dia. Dia a dia, é muito importante lembrar que esse é o papel do líder, que é facilitar a vida do time. Exatamente. E fazer com que o time entregue resultado, né? Fazer com que o resultado venha através do time. O líder, o gestor, ele precisa motivar as pessoas, desenvolver as pessoas para alcançar o resultado. A Aline fala muito, né? Que o papel do líder é aquele cara que não faz nada, mas não deixa nada sem ser feito. Como é que é, Matheus? Eu falei Isso dessa mesmo, exatamente. Essa mesmo, né? Isso mesmo. Então, é muito louco isso. Mas vamos lá. Se a gente for voltar aqui, então, pro tópico. Né? Então, são dois tópicos, os dois pilares que o gestor comercial precisa ter no dia a dia dele. E o primeiro deles, que é talvez o mais profundo, é a rotina de reuniões. Então, a rotina de um gestor comercial, ela precisa contemplar algumas reuniões.
eu costumo dividir basicamente em 5 reuniões que o gestor comercial ele precisa ter de rotina no dia a dia dele. Vamos lá. Primeiro, reunião diária com o time dele, reunião semanal com o time dele, reunião mensal com o time dele, reunião one-on-one individual com o time dele e também um quinto tipo de reunião, que são as reuniões com as outras lideranças, com os pares. Então essa reunião também é bem importante. Muito. Então, a gente vai falar dessas 5 tipos de reuniões que eu acredito que um gestor ele precisa ter no dia a dia, no campo de batalha, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Então, vamos começar. Primeiro, eu costumo dizer que a reunião mais importante que você precisa ter, antes de qualquer uma de todas as outras, é a reunião semanal. Boa. Por quê? Porque dentro da reunião semanal é o primeiro ponto que eu vou construir as minhas rotinas como gestor. Dentro da reunião semanal eu vou dividir ela em 2 etapas, Matheus. Eu vou dividir a primeira parte, que é o que aconteceu na semana. Então, o que aconteceu na semana são os números da operação, as metas, os resultados, quanto que a gente tinha que fazer, quanto que a gente fez. Vamos olhar os indicadores, quantos eles entrou, quantos eles foram trabalhados. A gente vai olhar toda a operação. E essa reunião é uma reunião que também traz muita presença para o time comercial sobre o que está acontecendo no dia a dia. Eu costumo dizer que é uma reunião para elevar senso crítico, para elevar esse senso crítico do time perante ao que está acontecendo no dia a dia. É conectar esse time com a operação, conectar esse time com a missão, com a visão, com a alta gestão realmente, com os objetivos da empresa. Então, dentro da reunião semanal, eu costumo dizer que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que aconteceu na semana. O que aconteceu na semana, quais são os resultados que a gente está buscando e, claro, o que a gente tem que fazer para a próxima semana. Qual que é a meta para a próxima semana, qual que é o resultado que eu tenho que buscar na próxima semana e um pouquinho dessas coisas. Boa. Nessa etapa também, a gente vai passar aí 1h30, 1 hora, 2 horas no máximo falando dos números. Eu acho que nem chega tudo isso, geralmente a gente faz isso em 1 hora. E o restante da reunião semanal a gente vai para o segundo tópico, que é treinamento, Dani. Então, dentro da reunião semanal, eu tenho que dividir ela uma parte sobre números, sobre gestão, e a segunda parte sobre treinamento. Então, eu preciso ter uma rotina semanal de desenvolver o meu time, de desenvolver os meus vendedores, meus pré-vendedores, meus coordenadores. Essa rotina, ela precisa acontecer. Então, a gente vai falar muito sobre treinamento. E quando a gente entra em treinamento, cara, dentro dessa reunião semanal, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Primeiro de tudo, cara, treinamento mais simples, rápido e barato para se fazer. Roleplay ou call review. Roleplay é a gente botar 2 vendedores para simular uma ligação e a gente dá feedback, ou call review, que é pegar uma ligação, ou melhor, revisão de ligação, né? Pegar uma ligação, ouvir ela, botar todo o teu time ouvir e dar feedback. Boa. Cara, simples. Quantas vezes a gente fez isso, Matheus? Quantas vezes isso deu resultado, cara? Milhares de vezes. E, enfim, a gente já falou, a gente já tem um podcast que a gente fala exatamente sobre isso, sobre treinamento para time comercial, a gente já falou sobre Kumbuka, a gente já falou sobre vários outros, e é de graça, você só precisa tirar a ligação e ouvir, mas tem outros vários, né? E é muito importante você ter tocado nesse assunto sobre parar esse momento do dia, da semana, para fazer já a reunião e o treinamento. Essa semana passada eu estava atendendo um dos nossos clientes, e o que ele fazia? Ele sentiu, ele já de cara falou, tô com esse problema, só quero validar contigo. Eu tenho um momento que eu paro o time inteiro para fazer reunião, mas eu também tenho um momento que eu paro o time inteiro para fazer treinamento. E são momentos separados da semana. O que ele falou? Ele sentiu que era muito difícil o time, demorava muito tempo para parar o time, todo mundo para começar o treinamento, para começar a reunião de forma separada. Demorava muito mais na hora de voltar para o campo de batalha, para voltar para a operação. E aí ele chegou já com isso na cabeça, ele só veio validar. Matheus, eu acho que quando eu faço a reunião e o treinamento separados, o time demora muito mais pra voltar a pegar o ritmo de novo. O que você acha da gente fazer num dia só? Falei, claro, ótimo, perfeito, é isso mesmo que tem que fazer. Tem que fazer um dia só, porque você para o time de uma vez só e prepara aquele momento para aquilo ali, para alinhamento de números e para treinamento também. O João falou da semanal, mas a gente tem também a nossa daily, que é diária. A gente tem também a nossa mensal, que, enfim, é mensal no final das contas. A gente vai chegar aqui, né, falando um pouquinho de cada uma delas, né? Beleza, desculpa, foi ansioso. Fui moleque.
Errei, foi moleque. Mas o roleplay, o call review, são 2 práticas que precisam ter toda semana, né? Legal isso aí, tá falando do roleplay, eu até... É comum nas operações que não tem CRM, até mais fácil fazer o roleplay, né? Alguns empresários tipo, tá, mas como é que eu vou fazer o call review se eu não gravo, né? Se eu não tenho CRM. Se não tiver, tá tudo bem, mas olha as outras práticas que tem aqui, né? E outra, se não tem, então acende também a luzinha amarela aí para começar a monitorar essa ligação via VoIP, essa ligação via... Mas Dani, a gente sempre fala que o mundo ideal é ter CRM, é ter tudo. Sim. Mas cara... Quem quer dá um jeito, velho. Exatamente. E a gente já fez isso muitas vezes. A gente não tinha uma gravação boa no VoIP, ou não tinha VoIP há algum tempo. Ou a ligação é feita pelo telefone, e aí tem gravador pra gravar. Exatamente, isso que eu ia chegar no assunto. Tem cliente que não tem. Cara, não tem desculpa pra não fazer. Quer gravar pra fazer a dinâmica roleplay? Coloca uma ligação no Viva Voz e grava com outro celular. Tá tudo bem. Não vai fazer, não vai gravar todas as ligações e ter o histórico de tudo? Não vai ter. Mas você vai ter o resultado pra fazer a dinâmica. Então, preciso ter uma ligação pra fazer roleplay. Não preciso ter várias. Uma por semana. A gente fez isso várias vezes, cara. Então não tem desculpa. Então, nessa parte de treinamento, que você vai ficar ali mais ou menos 1 hora, 2 horas com o teu time, você vai fazer, como a gente falou, roleplay ou call review, ou os dois. Você pode fazer o Talcom, que é uma dinâmica que a gente chama, e já comentamos aqui, mas, faz alguém do teu time preparar uma apresentação sobre vendas para treinar esse cara, para desenvolver esse cara, apresentar em público, para ele trazer conteúdo relevante para o restante do time. Então o Talcom é uma boa prática também. O método Kumbuka é uma outra prática que a gente utilizou, e não vou entrar muito a fundo, mas o método Kumbuka é pegar um livro e a gente estudar aquele livro, e de uma maneira muito simples, onde todo mundo lê um capítulo por vez e a gente vai trocando ideias e aprendizados daquele livro. Pode falar. Não, é que tu estava falando do Talcom, né? Eu acredito que um dos papéis do líder é desenvolver outros líderes, né? Exatamente. E no Talcom, você acaba incentivando essas pessoas a, eu posso mais. Eu posso ir muito além, né? Porque daí vem os pares ajudando, vem o líder ajudando ele também a ser protagonista, estudando mais sobre a área, dominando outros movimentos da área, além daquela única tarefa que ele tem no dia, as únicas atividades do dia a dia. Então, para quem pensa em desenvolver líderes na área, o Talcom é sensacional. Até porque dentro do Talcom dá para trazer não só o desenvolvimento da própria posição em apresentar para as pessoas, mas uma das coisas que a gente fez numa operação era essas pessoas fazerem benchmark antes de se apresentarem era feita a integração, e no período de integração era feita a sugestão de fazer o benchmark. Então ela, dentro de 8 a 10 dias, essa pessoa ia ao mercado, entendia sobre a posição dele. Por exemplo, entrou um pré-vendas novo. Então pré-vendas ia até outras empresas que também tinha pré-venda, trocava ideia com pares dessas outras empresas e trazia a visão deles sobre a própria posição. E era muito rico assim o debate. Então a pessoa chegava mais alinhado com o que tinha. Até porque a gente tem uma política, o João já bateu nessa tecla. A gente hoje teve anúncio em stories falando, vaga de pré-vendas aberta, mesmo sem experiência. E isso faz com que a pessoa se engaje pela própria posição, porque ela sabe que, peraí, aqui funciona assim, a gente treina, no mercado também funciona assim. E essa pessoa se desenvolve mais rápido, e acho que cria o gostinho. Com certeza. Cria o gostinho de estudar mais, cria o gostinho de eu quero saber mais, gera o desafio. E a gente já vai monitorando esses caras que estão mais a fim de crescer também na operação. Boa. Lembrei do livro O Leader Coaching. Então esses são algumas das práticas dos treinamentos. Óbvio, se você tiver algum outro treinamento para fazer com o teu time, você pode fazer, mas separa a tua reunião semanal entre números, dados, histórico, trazer consciência para o time, para a operação sobre o que está acontecendo e o que a gente vai fazer na próxima semana, e também para treinar teu time. Uma vez por semana, se não todo dia, mas pelo menos uma vez por semana você tem que parar e dar foco em treinar teu time. O gestor comercial não é só o cara que dá feedback, o gestor comercial não é só o cara que vai parar e olhar para os números. Ele é o cara que também vai desenvolver tecnicamente o seu time. E se ele não tiver essa habilidade para desenvolver tecnicamente, ele tem que buscar alguém que ajude ele a fazer isso. Nome de ser investimento, né? Exatamente. Eu tenho que investir no meu time. Perfeito. E, cara, pode ser com grana e pode ser com práticas baratas, quase sem custo algum. Tá? Tem um outro treinamento que a gente faz bastante, que é o de objeções, que é levantar as objeções do dia a dia e parar todo mundo e a gente construir
como que a gente quebraria essa objeção e vai deixando rico o mapa de objeções da empresa. Então esse treinamento é legal também. Então, cara, são coisas que dá para fazer nessa parte técnica. Então, resumindo, a reunião semanal seria isso. Por que eu acho ela mais importante? Porque se eu não tivesse as outras, a reunião semanal vai suprir. É isso que eu ia falar. Para mim, a reunião semanal ela é obrigatória, né? Não tem negociação em não existir a reunião semanal. Boa. Perfeito. E aí, cara, depois da reunião semanal, a gente tem a reunião mensal. A reunião mensal, cara, ela é muito importante porque a gente vai fazer quase que um fechamento do mês e um apanhado geral de todas as reuniões semanais. E, cara, a reunião mensal ela vai ocorrer basicamente no mesmo dia que ocorreria uma semanal, só que eu troco a minha parte de apresentação de números da reunião semanal para apresentação de números do mensal, do fechamento do mês. Só que eu vou fazer umas dinâmicas diferentes, Matheus. Eu vou olhar para todos os números do mês, eu vou discutir também as metas do próximo mês e aqui eu vou planejar ações para o próximo mês. Então eu vou entender, caramba, a gente chegou nesse resultado, a gente precisa chegar agora nesse resultado, o que eu posso fazer para chegar naquele resultado. Uma prática que a gente tinha muito era chegar, dependendo de qual fosse o mês, olhar para todas as propostas na mesa que ficou, fazer uma proposta diferenciada para essa galera, ou mandar um convite para todo mundo que passou por sessão estratégica, falou com o vendedor avisando que vai abrir a turma de novo. Então a gente tinha essas práticas, ia fazendo no dia a dia e alinhava essas ações no mês. Pô, esse mês a gente vai fazer isso, esse mês a gente vai fazer aquilo outro, esse mês a gente vai fazer uma campanha de indicação, esse mês a gente vai fazer uma campanha com bônus não sei o quê. Então, nessa reunião mensal a gente buscava estratégias ou vinha com estratégias da reunião de diretoria para passar para o time sobre o que ia acontecer. Mas principalmente, olhar para os números e passar qual que é a meta do próximo mês. Não adianta começar o mês sem o time saber o que ele está buscando. Exatamente. Perfeito. Não dá pra chegar no dia 10 e falar, e aí? Vai ligar? Vou ligar, mas e aí? Quantas agendas precisa fazer? Perfeito, trazer clareza. E é bom porque isso, quando a gente fala sobre clareza, a reunião mensal não precisa ser só do comercial. Ela pode envolver outras áreas. Pode ser uma reunião de empresa inteira, falando sobre marketing, comercial, RH, financeiro, enfim, operações. E aí, o time do comercial, que não participa do radar de operações, por exemplo, sabe o que aconteceu no time de marketing, sabe o que aconteceu no time de operações. É muito importante o time ter clareza dos indicadores de outros setores, né? Para entender o macro processo. Com certeza. E também, cara, além com o time inteiro, dá para se fazer ou deve se fazer a reunião mensal com a própria área, né? Para o time entender. Boa. Então faz as duas reuniões, óbvio. Aqui a gente está olhando muito mais para a área comercial, porque é rotina do gestor comercial. Mas você, como dono de empresa, precisa ter uma reunião mensal para passar os números de toda a operação para o seu time, passar o que está acontecendo, passar quais são as novidades, quais são as ideias. Só para complementar, a gente, numa operação que a gente atuava juntos, a gente estava no encerramento muito próximo de eu ser essa operação e estava com uma ideia muito boa que a gente estava chamando de intercâmbio entre áreas. O que acontecia? Por exemplo, digamos que você é do marketing, Dani, eu sou do comercial, o João de operações, é um exemplo. A gente ia mandar uma pessoa de cada setor para participar das reuniões de radar de outros setores. Por exemplo, você vai mandar uma pessoa do teu time de marketing para o comercial para participar do radar comercial. E eu vou mandar uma do comercial para de operações. E fazia esses intercâmbios entre áreas para participar da reunião de radar. Por que isso? Porque a gente sentia que, por mais que a gente se esforçasse bastante, algumas informações, por exemplo, de operações não chegavam no comercial. O que eles estavam fazendo diferente. E aí, colocando uma pessoa do time para participar lá da reunião, ele vinha assim, cheio de energia. Pô, que legal, tá acontecendo tal coisa, tá acontecendo tal outra coisa. Vai acontecer um evento semana que vem e já tem 200 pessoas confirmadas. Então a gente tava fazendo isso e isso pode ser interessante. Integra muito as áreas, né? E a gente cada vez vai deixando mais claro que a empresa é um grande processo, é um grande macroprocesso que uma área alimenta a outra. Então, cada uma das etapas tem entradas e saídas. Então, cada área recebe uma informação e envia outra informação para a próxima etapa. E assim sucessivamente. E, claro, a gente tem as áreas de apoio que sustentam todas essas outras principais áreas. Se a gente faz um grande macro, marketing, vendas e operação. Ou marketing para gerar demanda, vendas para converter a demanda e operação para garantir a entrega dessa demanda. São dois times, né, João?
Exatamente, e são 2 times. E aí, quando eu tenho esse macro dessas 3 áreas, eu tenho as áreas que vão dar suporte, o financeiro, e vou ter a área de RH que vai dar suporte para acontecer, a área de tecnologia, que também é uma outra área de suporte para toda essa operação. E lembrando, o Matheus trouxe, a gente tem sempre 2 times numa empresa, Dani. O time que vende e o time que ajuda a vender. Quem não vende vai ajudar a vender de uma maneira ou de outra. Porque se o marketing não fizer o papel dele, não vai ajudar na venda. Se operações não fizer o papel dela, não vai ajudar na vendas. Se RH não fizer o papel deles, não vai ajudar na vendas. E assim sucessivamente. Ou você vende ou você ajuda a vender. Todo mundo faz parte do time de vendas no final do dia. Isso aí. Boa. E aí, cara, depois que a gente sai da reunião mensal, a gente tem a reunião diária. As pessoas costumam chamar de daily, Matheus. Boa. A gente já executou e executa isso sempre, diariamente, hoje na nossa operação. E, cara, quando a gente fala em daily, a gente olha muito para daily tradicional, que vem do método de metodologias ágeis, Scrum e, enfim, tudo um pouquinho mais. Inclusive, a gente teve uma vez um treinamento com o Thomas Ribas, né? Tomás ou Thomas? Thomas Ribas, e foi muito legal, a gente aprendeu muito. Mas a daily tradicional é baseada em o quê? O que aconteceu ontem, uma reunião simples, de 10, 15 minutos, stand-up daily, né? Stand-up daily, todo mundo fica em pé para ser ágil e executar o que tem pro dia de hoje. E aí a gente fala o que aconteceu ontem, o que eu tenho para hoje e se eu tenho algum desafio, algum problema. Cara, a gente deu uma adaptada nessa daily porque ficava meio chato desse jeito e ainda mais na área comercial, que na área comercial, porra, o que eu fiz ontem? Inventa também, né, João? A gente gosta de inventar bastante. Sim, mas só que assim, na área comercial, o que eu fiz ontem? Eu fiz sessão estratégica. O que eu vou fazer hoje? Vou fazer sessão estratégica. Qual que é o meu desafio? O lead que não atende. Então, e aí no outro dia, o que eu fiz ontem? Sessão estratégica. O que eu fiz hoje? Sessão estratégica. Boa. Então, para a área comercial, essa daily tradicional, como eu não tenho atividades diferentes, são pouquíssimas atividades diferentes, a gente adaptou para, dentro dessa daily ajustada, uma etapa de forecast, então onde eu vou olhar qual que é a minha meta, qual que é o meu realizado, onde eu vou olhar qual que é o meu objetivo do dia e quanto que eu tenho que vender no dia, onde eu vou olhar também quanto que está o meu indicador de venda diária, então ontem eu vendi 70, eu preciso vender 60 hoje, agora aumentou, porque a gente vai olhando meta dia a dia, e isso eu vou olhar para olhar forecast. Então, cara, perfeito. Meta versus realizado, quanto que eu vendi, quanto que eu tenho que vender e quanto que eu tenho que vender hoje. Isso, o nome disso é tendência, né? Você, mesmo que você tá vivendo, você tá fazendo, tá produzindo, quanto que você vai chegar no final do mês? Se eu tô produzindo esse valor aqui todos os dias, no final do mês eu vou bater a meta, sim ou não? E também a gente colocou depois o Freebox, né? Que é uma ferramenta que a gente via, por exemplo, sessão estratégica. A gente tinha os boxes de agendamento. E aí a gente via, né, quais dias eu tinha menos sessões previstas ou qual que era o horário que a gente tinha mais no show, por exemplo. Isso tudo faz bastante sentido compartilhar dia a dia com o time, que pode variar bastante. Né? Muito legal isso que tu falou. Só para fazer um parênteses aqui. O forecast ali, né? Vamos traduzir só um pouquinho aqui pra galera. O forecast, que é essa previsão futura e o que tem hoje. Isso. Falou ali do box de agendamento. Então, o Freebox seria o quê? As agendas livres dessa galera. Cara, isso é muito legal, porque o Freebox ou as agendas livres, a gente... É que nem aquele lance do carro, né? Então, quando tu... Da mulher grávida e tudo mais, quando tu olha para um carro, começa a ver ele várias vezes. E qual que foi a nossa ideia? A ideia que o Matheus trouxe. Não entendeu essa aí, Matheus? Porque assim, quando tu quer um carro, velho, nossa, eu quero esse carro. Sonhou com um carro. Meu, tu começa a ver ele em todos os lugares. Eu tenho um amigo que ele joga pro universo. Exatamente. Não, mas o lance é assim, tipo, nossa, o Dani agora trocou de carro, comprou um C4 Cactus. Meu, o que eu tô vendo de C4 Cactus na rua agora, porque esse carro tá ancorado na minha cabeça. E aí é a mesma história com o box, com as agendas livres. A gente faz essa revisão diária, eu tenho essas agendas aqui, eu preciso focar nelas. Então eu coloco na mente do pré-vendedor que, eu preciso resolver essas agendas primeiro. Então deixa isso ancorado na agenda, na cabeça dele. Então é muito legal olhar para esses boxes livres no dia a dia, porque faz com que o pré-vendedor foque naquelas agendas. Então o Matheus trouxe essa contribuição que faz muito sentido para a reunião do dia a dia. Legal. E claro, a gente olha também o que temos para hoje, mas o que temos para hoje muito mais no sentido de quantas sessões eu tenho para fazer, sessões previstas, números de propostas na mesa. Então, eu tenho essas propostas na mesa e, consequentemente, dessas propostas, quais fechamentos eu tenho para fazer hoje. Eu tenho esse cliente para fechar, eu tenho aquele cliente para fechar, porque quando eu trago essas informações, eu vou olhar,
eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro, eu posso fazer N coisas e N maneiras nesse meio tempo. É legal isso, porque o gestor pode ajudar muito a desenrolar isso no dia a dia, né? Às vezes, alguns empresários, às vezes eles nem têm gestão, mas tem os vendedores. E aí ele não faz essa daily, não faz esse acompanhamento, e aí o vendedor às vezes está órfão lá, né? Às vezes uma conversa de 5, 2 minutos poderia ajudar o teu cara a desenrolar e fazer o fechamento. Perfeito. E até falando sobre daily, tinha um momento que a daily ela tava um pouco mais não tão ligada à liderança. Que não precisava realmente o líder tocar a daily todos os dias. E aí o time tocava em si. Só que daí a gente começou a perceber, a gente já falou inclusive sobre esse assunto em outro episódio, que ia se perdendo assim, sabe? Não era a mesma coisa. E aí um dia a gente chegou no escritório, a daily tava acontecendo. Ah, que mas massa. já tinha 25 minutos dele e tava todo mundo sentado e ainda, assim, feliz da vida. E não é isso, a daily ela tem que ser em pé, justamente como você falou, pra ser rápida. Sim. Inclusive, esses dias eu vi um vídeo muito legal que, não sei se era exatamente nesse método, né? Mas as pessoas, elas estavam de bruços, assim, no chão, fazendo a reunião. Pra quê? Pra ser rápido. Pra ficar desconfortável, né? Exatamente, pra ser rápido. Exatamente. A daily ela tem esse lance de ser rápido pra não se estender. Exatamente. A gente vive num mundo de tantas reuniões extensas e a daily, porque o método já vem da metodologia ágil, ela precisa ser rápida, ela precisa ser concisa para gerar e entregar o resultado que ela precisa entregar. Ainda mais em mundo digital, ainda mais em mundo híbrido, home office. Então, se não tem esse acompanhamento diário, deu 2, 3 dias, tu não sabe por que não tá vendendo, não tem agendamento, e às vezes o cara tá lá com uma pipeline atolada e ele não sabe o que poderia ter desenrolado ali. É uma conversa. Perfeito. Por isso que existe reunião semanal e a daily, né? Porque dá tempo de agir enquanto as coisas vão acontecendo. Exatamente. Eu tenho um amigo que ele é também líder comercial, ele chama dele de batata. A daily é batata. E aqui no off, eu e o Dani, a gente tava conversando sobre isso esses dias. Sobre batata? Sobre daily. Mais ou menos. A daily, ela é um propulsor, assim, ela serve pra impulsionar o nosso dia. E a gente faz algumas adaptações loucas, a gente é louco também, né? A gente faz a daily de início de dia e agora a gente quer fazer a do final do dia. Sim. Então a gente, aqui é o start, e agora é o final do dia. Esse aqui a gente passou a régua, o que deu certo, o que deu errado, ainda no dia. Porque a daily check-in, check-out, né? O Dani fez isso numa operação que a gente estava atuando. Porque principalmente assim, quando a gente liga algumas operações, a gente está ligando algumas operações de terceirização, então vem todo um processo que está instalado, mas é cliente novo, é script novo e tal. E esse dedo no pulso de faz check-in no começo do dia ali e tal, acompanha, troca ideia, jogo rápido, e no final do dia, cara, dá muito ritmo, né? Então eu diria que a semanal dá a direção pro mês, mas, cara, a diária, ela dá o ritmo pra semana, assim, ó. É medir ali na febre na hora. Não tem gente escondida. Isso aí. O que tiver de errado vai aparecer, boas práticas também vão aparecer, vai desenrolar, por exemplo, o que a gente vê às vezes, tem muito follow na mesa, às vezes a cadência não está sendo feita, os contatos não estão sendo feitos, leads que são perdidos, justamente porque falta esse controle. Muito bom. É, exatamente isso. E aí, cara, fechando a daily, a gente volta para outras 2 reuniões que a gente tem, que é a reunião de one-on-one. A reunião individual com o colaborador. O gestor comercial, ele precisa ter uma rotina de reunião individual com o seu colaborador. E, cara, essa reunião individual, ela pode ser tanto mensal ou bimestral, dependendo do tamanho da tua operação e quantos gestores você tem, não dá para fazer mensal. E bimestral, aí precisa acontecer bimestral. Pelo menos uma vez a cada bimestre, você precisa conversar de maneira individual com o seu colaborador. É bem importante você criar essa rotina. E, cara, o que acontece nessa reunião individual? Eu costumo dizer que essa reunião individual não é essa específica, não é reunião de feedback. É reunião de escuta ativa, escutar o colaborador. É perguntar, é entender um pouquinho dele, é entender um pouquinho o sonho, é alinhar a expectativa, é entender se está acontecendo alguma coisa com ele, se ele precisa de alguma ajuda em alguma coisa. É setar os próximos passos desse cara dentro da operação. É entender muito bom. Os objetivos desse colaborador, tanto pessoal quanto profissional, é buscar com esse cara uma sintonia maior, é fazer um braço de conexão com ele, entendendo os gostos deles, entendendo como que você pode ajudar ele ainda mais a performar. Não é reunião de olhar para resultado
e... Não é pra falar sobre demanda. Não. Exatamente. É o que o João acabou de falar ali, reunião de conexão, assim. E é muito legal porque nessas reuniões te dá a possibilidade de entender... Porque o liderado já aprendeu bastante da operação e às vezes ele tem alguma coisa pra te falar e tu não deu oportunidade. Ali é a hora. Sim. Ali é a hora do tipo, às vezes o cara tá estudando um negócio que pode te ajudar. Às vezes ele tá olhando alguma coisa que tá no teu ponto cego ali e não tá conseguindo te ajudar Sim. com outro par ou tá acontecendo uma coisa. Putz, e se a gente fizesse dessa forma? Ali é o momento que tu consegue ir mais a fundo. Entender os sentimentos e as angústias Sim. deles. Eu já tive vários casos, com o próprio Matheus também, inclusive. Cara, a maioria das reuniões de one-on-one, elas entram num lado muito sentimental, emocional, que a gente vai tocando algumas coisas. Pô, eu tô acomodado com isso, eu não tô conseguindo gerar esse tipo de resultado. Nossa, mas não tá saindo as vendas. E aí a gente tem que fazer nosso papel de entender, trazer opções, trazer outras formas daquele cara enxergar como que ele pode entregar mais resultado. E esse é o papel do gestor. Eu lembro várias e várias situações de sentar, conversar com alguém numa reunião dessa de one-on-one, essa pessoa trazer alguns pontos, eu acho que isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E, cara, em uma conversa tão franca que a outra pessoa chorar pra caramba. E aí tinha até uma brincadeira, né? Que a Júlia sentava, pô, não consigo fazer one-on-one contigo sem chorar. Porque, tipo, ela, com todas as dificuldades que ela tinha, ela desabafava ali. A gente ouvia. Quase como psicólogo, então. É quase como um psicólogo, porque é o papel do gestor, muitas vezes, né? Ouvir e saber direcionar. É o papel do líder, né? Então a gente exerce essa função também de direcionar os sentimentos daquela pessoa. Por isso que eu sempre falo, o papel do gestor é entender as individualidades para poder potencializá-las. Não dá para tratar todo mundo de maneira igual. Voltando. O papel do gestor, o papel do líder é entender as individualidades para poder potencializá-las. Não dá para a gente tratar todo mundo de maneira igual. É um dos maiores erros que o líder comete, é tratar todas as pessoas de maneira igual. As pessoas são diferentes e eu tenho que entender quais são os gatilhos que eu tenho que apertar em cada uma das pessoas para elas produzirem os resultados que eu preciso que elas produzam. O papel do gestor, o gestor que entrega resultado, ele consegue entender isso. Eu lembro que eu tinha pessoas que precisavam de carinho, pessoas que precisavam de cobrança. Eu falei o exemplo da Júlia, que ela é super emotiva. Eu tinha o José que, cara, o José era ritmo alto o tempo inteiro, não tinha erro, tava tudo bom, não se incomodava com nada e vamos. Então a gente consegue mesclar e entender. Pô, eu não podia ter uma reunião 100% sentimental com o José falando de coisas profundas, porque eu não ia conectar com ele. Claro. Eu tinha que entender que ele era aumentar a régua, falar do que ele precisava, dar a liberdade que ele precisava para ele me entregar o resultado. E já a Júlia, eu precisava entender os sentimentos dela, entender o momento dela para poder entregar o que ela precisava naquele momento. Mas aí você precisa desse momento da conversa de one-on-one para poder conhecer as pessoas. Sim. Exato. Para você poder entender que o João é de um jeito, o Dan é de outro, o F é de outro. Senão, se você não se conecta com a pessoa, com as emoções, com a história da pessoa, onde é que essa pessoa mora, quais são os desafios dela, ela não vai se abrir. E aí não vai ter uma relação sadia de gestor e liderado. É muito louco isso. E é o momento também que eu acredito que é o momento de retenção desse talento, se ele for um bom talento, né? Boa. Porque tu fala do José, tu fala, cada um talvez ele mais rápido, pragmático e tal, ela mais emocional, mas ambos precisam desse momento. Que é o momento de, cara, gerar conexão com eles e às vezes tu não perde esse talento. Perfeito. Eu já vi a operação perder talento porque o cara ficou 2-3 meses sem sequer conversar direito com o liderado. E aí o cara vai embora e não sabe por quê. Cara, e o último tipo de reunião que eu trouxe aqui, que completa as 5, é reunião com outras áreas. Reunião com outras lideranças, reunião com pares. Porque o papel de gestor também é olhar para o time dele, mas também é olhar para os pares e entender como é que conecta todas essas pontas. Então, principalmente com o time de marketing, porque é papel de gestor comercial entender e fazer essa conexão do marketing. E, cara, Marcon, velho, é a reunião que a gente ama. É olhar os números da operação da semana, é entender quais são as estratégias, é entender quais são as ações do marketing, é coletar as informações que aconteceram e passar para o marketing para dar o feedback sobre o que precisa ser ajustado ou não. Legal. Então, essa reunião ela é muito legal. Mais legal. Ela é muito legal. A gente tem feito aqui nas rotinas de radar aqui, essa semana rolou uma também com um cliente nosso de terceirização. A gente pauta muito o nosso time de terceirização como um time protagonista, né? Então a gente mede todos os indicadores, aí vem para uma reunião dessa de radar de Marcon, a gente, marketing, tá aqui.
né? Olha, isso é o que está acontecendo no funil aqui de vendas, isso aqui, cara, essa campanha funciona, isso não funciona, então é a hora de as duas áreas se abraçarem para melhorar os resultados. Então, abram essa possibilidade, né, do teu time, dos gestores e tal, conversar. Principalmente acho que é uma levantada de mão do gestor da área comercial, tipo, marketing, vamos sentar aí, vamos trocar uma ideia. E a gente também teve uma conversa ontem com também um gestor comercial de uma grande indústria aqui da área têxtil. E foi muito legal ver na resposta dele que ele tem uma bela parceria com a gestora de marketing. Ele é um cara muito de trade, ela é mais de brand, mas os dois conversam super bem e fazem ações diferenciadas, faturam seus milhões aí ao mês com e-commerce. E é muito legal ver um gestor comercial levantando essa bandeira e o gestor de marketing lá também respondendo. Então, é uma prática que para mim faz total sentido em qualquer operação. Precisa ter essa parceria, né? Precisa mesmo. E cara, a gente pode falar do Marcon, mas a gente pode falar também de reunião com operações, de reunião com RH. Pode ter diversas reuniões aí, mas precisa-se ter reuniões com outras lideranças. E claro, aqui pode entrar também a reunião com todas as lideranças, que é a reunião, que é o papel do gestor, do CEO, na verdade, da empresa, reunir todo mundo e colocar todo mundo para falar e deixar todo mundo na mesma página. Gente, essas são as 5 reuniões com o gestor comercial. Precisa ficar atento. Ele precisa construir no dia a dia dele as rotinas dessas reuniões. A mais importante para mim é a semanal. Porque se eu tiver a semanal, as outras elas são necessárias. Mas se eu não tiver as outras, a semanal ela é fundamental. Tá? O que eu vou fazer aqui agora? A gente tem muita coisa para falar sobre o próximo tópico, que é o dia a dia. Legal. Só que a gente vai gravar um outro episódio. Então, se você quer entender qual que é a segunda parte do papel do gestor comercial no campo de batalha, fica ligado que na próxima semana a gente vai ter um podcast só contando história e do dia a dia. O que o gestor faz no dia a dia, como é que ele se comporta com o time. A gente falou das reuniões, agora a gente vai falar do dia a dia e senta que lá vem história. Nossa, história agora, é boa demais. Eu quero perguntar para vocês, pedir para vocês já pensarem qual que é essa cara que vocês vão deixar. Enquanto isso, eu vou pedir para você que escutou a gente até agora, se inscrever no nosso canal do YouTube, ajudar a gente a chegar aos 5.000 inscritos, que é a nossa meta, era até o final do ano, mas não vai rolar. Infelizmente, a gente está com 3.500, 3.200, alguma coisa assim. Não chegamos a 5.000, mas beleza. Vamos reajustar a meta e olhar para esses 5.000 até o meio do ano que vem, ou talvez até março, o primeiro trimestre, para chegar nesse resultado. Agora, se inscreve no nosso canal, comenta aqui no YouTube se você gostou desse episódio. Se você estiver no Spotify, tira um print, vai lá no Instagram e marca @TalkSimPodcast, @Matheus Marcondes. É Matheus Marcondes com 2 As. Matheus Marcondes. Isso, Marcondes. Boa. Marcondes, @Dani Botelho, @João CS Rosa. E não esquece, se você quer construir um time comercial do jeito certo, com um processo alinhado, se inscreve aqui, clica no link, fala com o nosso time comercial, que a gente pode te ajudar com tudo isso, tá? Agora, qual que é essa cara que vocês deixam? Pode começar. Vai lá. Entre todas as práticas aqui, o João também acredita da semanal, mas eu sou fãzão da diária. Legal. Eu gosto bastante porque, por mais que às vezes eu não consigo acompanhar diariamente, cara, faz pequenas rotinas diárias ali. Às vezes tu tem 1, 2 vendedores, senta com ele no começo do dia e já desenha o que tem pro dia, e você vai conseguir começar a dar ritmo para essa galera, vai conseguir responder mais fácil. E é um jeito também de começar a ter esses números já mais dedo no pulso, se você não sabe ainda conduzir a semanal. Então só conduz esse ritmo, né? E não perde esse ritmo, que vai ser sensacional aí na tua operação. Show. O principal insight que eu trago é sobre benchmarking. Faz benchmarking. Se você é pré-vendedor, faz com o pré-vendedor de outras operações. Se você é vendedor, faz benchmarking com vendedores de outras operações também, para tirar insight, saber como é que é a operação lá, como é que funcionam as metas e tudo mais. E se você também é líder, faz benchmarking com outras lideranças de outras operações. Eu já vi um caso de a própria Aline. Ela estava sendo desenvolvida para ocupar outro cargo de liderança. Ela foi desafiada no projeto digamos, no PDI dela, digamos assim, a fazer benchmarking com com CMO de outras empresas. Então, para entender um pouco da rotina, saber como é que funcionava, o que era, enfim. Então, faz benchmark, que isso pode ser muito rico para você. Cara, a sacada que eu deixo é liderar, fazer gestão, também pode ser um processo. É muito menos intuitivo do que se parece.
É um processo. Define as reuniões, define as práticas do dia a dia e segue esse processo que você vai ter um resultado. Boa. É isso. E por último, queria dizer que foi um prazer inenarrável contribuir com vocês com mais um conteúdo. E por último... Toca saindo.